Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A gente vai agora para o nosso último assunto. Depois da gente ter feito aquele trabalho na aula anterior de receita, certo? Encontrando a nossa função receita, o que a gente vai fazer agora é só um mero detalhe. É a gente tentar relacionar agora e encontrar a nossa função lucro. E a nossa função lucro nada mais vai ser do que a diferença entre a receita e o custo. Isto é, quanto você arrecadou com o tanto que você custou, que custou o seu produto, que você teve de custo para aquele produto ou para aquelas vendas. Então, é um processo simples, é um processo fácil, só que vai ter uma diferençazinha na hora do gráfico. E aí vocês vão ver agora com eu expor o material para vocês. Então, ó, a gente vai colocar aqui para vocês o nosso material. A gente vai falar agora de função lucro e o que é a definição. A definição nada mais é do que a própria fórmula que está aí. É a receita menos o custo. É a diferença entre a receita e o custo. Então, nós vamos precisar pegar funções custo, que a gente já trabalhou, e função receita também. Só que agora a gente vai trabalhar só para a obtenção da função lucro. Então, é o que a gente já tem como, no caso, como costume de se fazer. Então, vamos lá. Vamos supor que a sua função receita seja 4Q, certo? Uma receita com preço fixo. Tá aqui, certo? Deixa eu colocar, ó, receita com preço fixo 4Q. E a outra receita e a outra função custo, exatamente aqui, ó. Tá aqui, por que o bicho não tá querendo ficar aqui? Pronto. E a função custo igual a 2Q mais 20. Então, a sua função lucro vai ser a diferença entre a receita e o custo. Pessoal, um detalhe que eu quero sempre frisar para vocês é esse sinalzinho de menos, porque é menos a função custo toda. Então, eu gosto de colocar sempre a função custo entre parênteses, que é para você lembrar que tem que ter aquela distribuição do sinal. Isto é, você vai mudar o sinal de todos os termos da sua função custo. Então, ó, 4Q menos 2Q fica 2Q. E menos o 20, ó, muda, menos com mais dá menos. E aí vai ficar exatamente o 20. Então, essa é a nossa função lucro. 2Q menos 20. Outro exemplo, função receita também com preço fixo 2Q. E a função de, no caso, custo, como Q ao quadrado mais 12Q mais 12. Então, ó, novamente, menos a função toda, isso significa que eu vou ter que mudar o sinal de todos os termos da minha função custo. Então, ó, vou botar para ficar na forma de uma função de segundo grau. Menos o Q ao quadrado, porque não tem outro Q ao quadrado aqui. 20Q menos 12Q vai ser 8Q positivo e menos 12. Então, tá aqui. Essa é a nossa função lucro encontrada, ó. As duas funções lucro. Então, se você tiver já direto a função receita e a função custo dada na questão, você encontrar a função lucro é um processo bastante simples. É só você diminuir uma da outra. Agora nós vamos fazer os gráficos. E aí você vai ver agora, pessoal, que vai ocorrer pela primeira vez, nós vamos ter uma mudança no nosso comportamento do gráfico, que seria o quê? Ele agora vai passar a poder estar no quarto quadrante, isto é, no quadrante de baixo do primeiro quadrante, certo? É a única diferença que vai haver exatamente nessas coisas. E outra coisa, a limitação também, que agora vai ser determinada ou na própria questão ou pela demanda. A demanda é que vai me dizer qual é a limitação dessa função lucro aí. Então, ó, vamos fazer. Agora, não é apenas, ó, não estará restrito apenas ao primeiro quadrante, e nós vamos limitar por causa da demanda, ó, iremos limitar por causa da demanda. Então, vamos lá fazer o gráfico dessas duas, ó. Aqui é uma função, a primeira é uma função de primeiro grau, então simples de se fazer, e aqui uma função de segundo grau. Então, vamos ver como é que fica. A primeira função você faz normal, pessoal. Eu vou botar aqui, ó, eu botei uma limitação de 20, ó, bem aqui. Se eu botar aqui, ó, 2 vezes 20 dá 40, 40 menos 20, ó, tá aqui, ó, supus uma limitação para Q igual a 20.
2 vezes 20 dá 40, 40 menos 20 dá 20. Então, esse pontozinho aqui é onde termina. E os meus pontos que eu tinha aqui determinado pelo fato de ser uma função de primeiro grau, seriam os pontos 10, 0, que é esse aqui, ó, que é a raiz, e o ponto 0 menos 20. Pessoal, o gráfico agora, ó, ele parte desse 0 menos 20 e vai subindo até o 20, 20. Professor, e essa limitação? Só por exemplo, eu botei nesse caso aí uma limitação 20, ela estaria explícita na questão. Então, ó, olha qual é a diferença agora. A diferença dos gráficos que a gente fazia anteriormente é que agora ele pode passar aqui para baixo, mas ele só pode, pessoal, passar ainda só para essa parte de baixo. Isto é, o lucro pode ser negativo. Professor, lucro negativo é a mesma coisa de prejuízo. Quando a gente tem prejuízo, é porque os nossos custos estão maiores do que a receita. Então, isso é o que faz a gente ter essa parte de baixo aí. Já aqui para a esquerda eu não posso ter, porque ainda continua Q negativo, e quantidade não pode ser o quê? Negativa. Já agora, se a função for de segundo grau, ó, você pega a função de segundo grau, menos Q ao quadrado, mais 8Q menos 12, calcula as suas raízes, do mesmo jeito que a gente fez, calcula todos os pontos, todos os pontos. Aí você vem, ó como é que fica o gráfico. Aí, ó, eu botei também uma limitação de 10 nesse gráfico aí, tá bom? Então, se eu botar aqui de 10, aí ele vai estar dando menos 32. Pessoal, olha o gráfico até onde vai. Começa do 0 menos 10, ó, 0 menos 12, desculpa, certo? Que é esse ponto aqui, ó, toca o eixo, vai até o vértice é o meu ponto 4, 4, tá aqui, ó, chega até aqui e desce, ó, até chegar na minha limitação, que nesse caso eu supus uma limitação de 10. Substituindo 10 na função, fica exatamente menos 32, então é isso que a gente está exatamente determinando. Agora, o que é que isso significa? O que é que esse gráfico me dá de informação? O gráfico, pessoal, da função lucro só é esse pedaço aqui, ó. Esse aqui que eu estou pintando. Toda a parte que tiver para cá e aqui não tem por causa da limitação. Então, outra coisa importante para a gente determinar, pessoal, é o seguinte: onde é que a gente vai ter lucro? Somente entre as duas raízes. Entre 2 e 6, ó, 2 e 6 eu tenho lucro. Por quê? Porque entre 2 e 6 a gente já tinha visto, a minha função ela é positiva. Então, por isso que eu vou ter lucro. Já de 6 até o 10 eu tenho prejuízo, ó, porque ela está negativa. E de 0 até 2 ela também está dando prejuízo, ficando então também negativa. Então, o processo é bem simples. Você vai fazer o gráfico de forma normal, do jeito que a gente fazia, só que você tem que deixar só a parte que estiver à direita do eixo dos y, somente a parte que estiver à direita dos eixos dos y. Por quê? Porque quantidade não pode ser negativo, logo não posso ter gráfico do lado esquerdo do eixo dos y, que aqui no caso é o eixo L, que a gente vai determinar. E a limitação ela vai ser dada na questão, ou o outro processo que a gente vai ver agora, que é o nosso exercício completo, é um modelo de prova que vocês vão ver, que seria o quê? É a demanda é que vai dizer qual é a sua limitação. Então, vamos ver o nosso outro exercício, porque aí com isso vocês vão ficar com a ideia completa dessas duas funções unidas, a receita para chegar na função lucro, que é o nosso assunto final do nosso curso. Ah, outra coisa que eu estava esquecendo era, do mesmo jeito que tinha a receita máxima, o P máximo e o Q máximo, aqui nós temos o lucro máximo, que vai ser dado por quem, pessoal? Pelo extremo, ó, pelo vértice da parábola. Então, a gente tem o que a gente chama de Q máximo e tem o L máximo, que é o 4, 4, que é exatamente aqui. O lucro máximo é 4, atingido para a quantidade igual a 4. É dado pelo nosso vértice da parábola. Ok? Aqui também eu supus uma limitação 10, por isso que está aqui terminando no 10 menos 32. Então, nesses dois casos, eu supus uma limitação. Poderia ter botado até outro número, não tem importância, certo? Você não vai conseguir olhando só para a função isso daí.
ela vai ter que estar pré-determinada ou, no caso, vai estar do jeito que a gente vai trabalhar a partir de agora. Então, ó, de maneira completa, olha o que é que a gente vai colocar aqui. Pessoal, em um mercado monopolista, a demanda de um produto é dada por D igual a 25 menos 0,5P. E o custo desse mesmo produto é 2Q mais 160. Determine e faça o que se pede. A primeira coisa é a gente lembrar a aula anterior, que é o da função receita. Então, ele pediu para você determinar as funções receita. Lembra que receita é P vezes D, isto é, preço vezes a demanda. Na primeira função receita, você apenas substitui D pela função demanda que foi dada, ó, 25P menos 0,5P ao quadrado, ó, multiplicando P por 25, 25P, e P vezes menos 0,5P, que dá menos 0,5P ao quadrado. Depois, você vai isolar P. Isso, como é que você isola P? Ó, sendo dado por D igual a 25 menos 0,5P. 0,5P para o outro lado, fica 25 menos D, e divide todo mundo por 0,5, que é a mesma coisa de multiplicar por 2. Então, 25 vezes 2 dá 50, e D vezes 2 dá menos 2D. Substituo na minha relação e encontro as minhas funções receita em relação tanto ao preço como em relação à demanda, 50D menos 2D ao quadrado e 25P menos 0,5P ao quadrado. Aqui, aí eu peço para vocês fazerem o gráfico de uma dessas funções receita. Vocês lembram de como a gente fez? Certo? Se você quisesse fazer daquela maneira que eu dei a dica, pode fazer. Mas se você quiser fazer da maneira tradicional, eu peguei aqui o gráfico da minha função receita em relação à demanda. Calculei, ó, como era esperado, uma das raízes é zero, o meu vértice é 12,5, 312,5, y do vértice. Minha segunda raiz é o dobro de 12,5, ó, 12,5 vezes 2 dá exatamente o 25. Então, lembre daquele negocinho que fica mais fácil até para você fazer. Daqui, a gente já tem, então, a demanda máxima é 12,5 e a minha receita máxima é 312,5. Vocês lembram também como era o gráfico? Ora, o gráfico ficava, então, da seguinte forma. Sai do 0,0, sobe até o vértice 12,5, 312,5 e chega até a segunda raiz, que é 25,0. Então, ó, o gráfico é somente essa parte que está mais escura. É exatamente aí o meu gráfico. Ok, fiz, lembrei da aula anterior. Lembrei todinho. O professor agora está beleza, consegui ver até com mais clareza. Aí ele pede para você determinar demanda, preço e receita máxima. Como eu já tinha dito para vocês, o x do vértice aqui é a minha demanda máxima. E 312,5 é a minha receita máxima. Como é que eu faço para encontrar esse P máximo aqui, pessoal? Ora, é só dividir 312,5 por 12,5. Se você pegar 312,5 e dividir por 12,5, vai dar 25, que é o nosso P máximo. Aí agora vem a junção do que a gente aprendeu na aula anterior com o que a gente aprendeu agora. A minha função lucro. Pessoal, olha qual é a ideia. A gente precisa, não sei se vocês se lembram aqui no início, eu frisei que tinha um mercado monopolista. O que é que isso é importante na nossa questão? No mercado monopolista, a demanda é igual à quantidade vendida. Isto é, o desão que antes a gente trabalhava é a mesma coisa do que a gente vai usar aqui na nossa função receita, na nossa função custo. Então, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a função receita em relação à demanda, tá aqui, ó, e vou substituir D por Q. Então, ó, quando eu faço isso, a minha função receita ela vai ficar agora dessa forma. Ao invés de 50D menos 2D ao quadrado, ela ficou 50Q menos 2Q ao quadrado. Professor, para quê? Para que trocar esse D por quê? Pessoal, é porque a função custo ela é relacionada com quantidade. Então, como é que eu iria relacionar receita menos o custo, sendo que a minha receita está em função da demanda e o meu custo está em relação à quantidade?
Então, não daria para eu relacionar os dois. Eu teria novamente aquele problema que eu falei na aula anterior. Eu teria uma função de duas variáveis reais para uma variável. Então, isso a gente não trabalha. Então, eu tenho que mudar as duas para uma mesma variável. Por isso, a mudança de D para Q. E se é do mercado monopolista, D é igual a Q. Então, fica melhor para você trabalhar. Então, você modificou aqui. Ora, se agora eu tenho uma receita em função de Q, que é a quantidade, ó, e tenho também a função custo, que também é relacionada com quantidade, que foi dada lá em cima por 2Q mais 160, então agora eu já posso relacionar. Ó, 50Q menos 2Q ao quadrado, menos, desculpa, menos a função custo. Lembrando, eu sempre gosto de botar a função custo toda entre parênteses, que é para lembrar que o sinal vai mudar para todos os termos. Então, ó, menos 2Q ao quadrado, 50Q menos 2Q dá 48Q e menos 168. Aí é pedido para você o lucro máximo e para que quantidade ocorre. Ora, o lucro máximo é o y do vértice e o q máximo é exatamente o x do vértice dessa função. Então, primeiro eu vou calcular o q do q máximo. Ó, vai ser menos o b, que é 48, dividido por 2 vezes o a, que é menos 2. Então, menos 48 por menos 4 dá 12. Então, ó, a quantidade para que eu tenha um lucro máximo é 12. Aqui, pessoal, eu vou botar duas formas de você encontrar o lucro máximo aqui. Porque o lucro máximo a gente sabe que é o y do vértice, que foi como eu calculei aqui, ó. Calculei o delta, que deu 1024, e joguei aqui, ó, menos delta sobre 4A, que dá 128. Mas outra maneira que você pode encontrar esse lucro máximo é você substituindo na função lucro o Q por 12. Porque quando você encontra, você vai ter exatamente o par ordenado dado pelo vértice. Então, se você substituir aqui o Q por 12 nessa função, você vai encontrar o mesmo 128 que está aqui. Não muda nada. Então, o meu lucro máximo é 128 para uma quantidade 12. Isso já vai ser o meu vértice, ó, lá da concavidade. Então, agora o que é que está faltando para o gráfico da função lucro? Só está faltando os meus gráficos. Ó. Aqui, como o GeoGebra tem uma cor bem ruim de questão de cor de termos, quando a gente coloca números um pouco maiores, então ele ficou aqui meio ruim. Mas a ideia, pessoal, é bem parecida com a anterior. Você pode até botar esse mesmo gráfico que está aqui, ó, fazendo um pouquinho desse comportamento. Ó, eu vou até fazer assim. Aqui. Oh, não era isso que eu queria fazer, pessoal. Esperem aí só um pouquinho. Então, ó, na realidade aqui, o que a gente vai... Eu não vou mexer não, pessoal, para não dar problema aqui. Desculpem a minha incompetência tecnológica. Então, ó, a limitação que eu coloquei aqui é de 25. Aí você vai e pode me perguntar, por que, professor, essa limitação de 25? Porque é a mesma limitação da demanda. Vamos olhar lá em cima a nossa função demanda. Como é que eu faço para descobrir esse 25, professor? Ó, se você olhar para cá, a função demanda era 25 menos 0,05p. O maior valor que ela assume seria quanto? Esse 25zinho aqui, ó, que está aqui. Então, ele vai servir como limitante, certo? Ele vai servir como limitante aqui. Ô, pessoal, peraí. Certo? Ele vai servir, aquele mesmo 25 dali, ele vai servir como limitante para a minha função lucro. Aí eu substituindo Q igual a 25 na minha função lucro, deu menos 210. Então ela termina aqui no 210, tá bom? Então ela começa no ponto 0 menos 160, que é esse 0C, ela sobe, passa pelo ponto 40, que é a primeira raiz,
Depois volta, chega lá no vértice, no ponto 12.128, volta tocando em 20,0 e indo até 25 menos 200 e 210. Então, é isso ali que a gente, no caso, a gente vai estar determinando. Ok? Pessoal, então, qual é a ideia? E todos os meus gráficos de função lucro de segundo grau vão ter mais ou menos esse comportamento. Você lembra mais ou menos parecido com esse comportamento que está aqui, ó. Esse outro ficou melhor. Peraí, deixa eu voltar um pouquinho. Esse outro aqui, ó. Pronto. Quase todos os gráficos de função de segundo grau que estão relacionados com função lucro, eles vão ter esse comportamento. Vão sair de um valor negativo, vão subir e vão descer até o ponto de limitação. Do mesmo jeito que a gente fez essa mesma ideia para a receita, que o gráfico é tudo igual. É mais ou menos dessa forma. Ele só muda se a sua função lucro for de primeiro grau, claro. Se a função lucro for de primeiro grau, pessoal, ela também vai estar saindo de um ponto negativo aqui do L, vai subir, se tornar positivo e vai até a limitação, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. O cuidado é apenas com a limitação. Outro cuidado que se erra muito quando você está fazendo esse tipo de questão. Pessoal, se você determinar errado a função receita, você automaticamente vai errar o gráfico da função lucro, porque você vai determinar a função lucro errada e aí vai tornar todo o resto, no caso, errado. Então, muito cuidado na hora. Onde é o erro, professor? Maior é aqui, ó, na hora que você vai isolar esse P. É onde ocorre o maior número de erros na determinação da função receita. Por quê? Muitas vezes o aluno divide só esse 0,5 somente por 25, não lembra de dividir por D, então bem aqui dá um erro. Outro erro também, não botar o parêntese e quando você multiplicar só um dos termos, lembrando que o P ele multiplica toda a demanda, então por isso que ela é distribuída. Então, pessoal, são essas as ideias e com isso a gente encerra o nosso assunto do nosso curso, certo? Com essas ideias de função, demanda, oferta, custo, receita e lucro, ok? Então, qualquer coisa, deem uma olhadinha. As dúvidas estão aqui, se vocês tiverem, para poderem serem tiradas, certo? Vou passar uma lista de exercícios para para que vocês comecem a estudar, e esse será o nosso último assunto da prova, função receita e função lucro. Então, para vocês, bons estudos, e a gente se vê na próxima semana.